O condomínio pode divulgar a lista dos inadimplentes? Existe restrição prevista em lei quando o assunto é condômino inadimplente? O que o condomínio pode ou não pode fazer? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a orientar com clareza, com segurança, o seu cliente, o condomínio, o síndico, quando o assunto é condômino inadimplente. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no nosso canal, para que você não perca os vídeos que nós semanalmente iremos estar divulgando com um foco, claro, no direito condominial. Eu sou Leonardo Avelino, advogado especializado em direito condominial há mais de 20 anos. Estou aqui para compartilhar a minha experiência com você. Vamos juntos? No vídeo de hoje, nós vamos analisar se o condomínio pode divulgar a famigerada lista dos inadimplentes, se é possível proibir o condômino inadimplente de participar das assembleias e se é legal ou não proibir o direito de uso das áreas comuns com relação ao condômino inadimplente. Então, seja bem-vinda, advogada, seja bem-vindo, advogado. Quero lhe convidar a fazer parte dessa comunidade voltada para o direito condominial, uma área que tanto cresce no nosso país. Há pouco tempo não tínhamos sequer comissões de direito condominial junto à OAB, e agora temos praticamente em todas as seccionais, inclusive temos a comissão especial junto ao Conselho Federal voltado para o direito condominial, o que demonstra, né, a importância desse tema e como isso cresce na comunidade do direito. O nosso objetivo hoje não é tratar do controle da inadimplência propriamente dita, né, de manter aí a inadimplência em patamares baixos. Esse é um assunto importante que nós, inclusive, poderemos abordar numa outra oportunidade. O objetivo aqui é abordar quais são as restrições previstas em lei para o condômino inadimplente. E, claro, não podemos esquecer que esse condômino inadimplente também tem direitos, né? Eles simplesmente não desaparecem pelo fato do condômino se tornar inadimplente. Discutir esse tema é uma oportunidade para que você, advogado, dê segurança não só aos atos praticados pela gestão condominial, mas também para que você tenha segurança para emitir um parecer correto, adequado, dentro da legalidade, né, sem que você se sinta pressionado, né, por algum tipo de manifestação com relação ao condômino inadimplente. Pergunta recorrente: o condomínio pode divulgar a lista dos inadimplentes? Para responder essa pergunta, é importante a gente lembrar lá do texto do Código Civil, artigo 1348, inciso 8º, lá no capítulo de condomínios edilícios, que diz que compete ao síndico prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Nós, inclusive, já tivemos a oportunidade de fazer um vídeo referente à Assembleia de Prestação de Contas. Então, se você não teve a oportunidade de ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, é dever do síndico prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Bom, se esse é uma obrigação, dever legal do síndico, ele precisa prestar as informações necessárias. Então, receita, né, toda a receita, a despesa, inadimplência, e, obviamente, que não há como fazer uma prestação de contas correta, adequada, sem comunicar qual é a inadimplência do condomínio. Então, os condôminos, a lista dos condôminos inadimplentes deve obrigatoriamente constar na prestação de contas. Então, os condôminos que pagam em dia, né, que estão quites aí com as suas taxas condominiais, eles têm o direito de saber quem é e quem não é o inadimplente. Isso, portanto, demonstra que não há ilegalidade na divulgação da lista dos inadimplentes. Agora, é importante nós deixarmos claro para quem o condomínio pode divulgar a lista dos inadimplentes.
obviamente, que para os condôminos, que são aqueles que integram o condomínio, né, que têm ali o direito de saber como estão sendo gastos os valores arrecadados, né, como a inadimplência está caminhando, se está sendo, estão sendo tomadas as medidas necessárias com relação à inadimplência. Então, não há qualquer ilegalidade na divulgação da lista dos inadimplentes. E aqui, pessoal, a gente já dá a primeira dica importante. Evite colocar o nome do condômino, expor de forma desnecessária o nome do condômino. Vamos lembrar que a obrigação de pagar a taxa condominial é uma obrigação propter rem, própria da coisa. A obrigação é do imóvel e não da pessoa. Tá? Então, para evitar constrangimentos desnecessários, conste lá no demonstrativo ou a unidade que está inadimplente. Então, unidade 301, bloco B, né? Unidade 507, e não o nome da pessoa, fulano de tal, João da Silva. Né? Então, sempre dê preferência para constar lá no demonstrativo o nome, né? A referência à unidade, não ao nome do proprietário. O que você não pode esquecer, advogado, advogada, é que por mais que a legislação não traga a determinação expressa nesse sentido, mas a jurisprudência ela é pacífica quando ela diz que deve-se evitar a exposição desnecessária do condômino inadimplente. Então, o tratamento ao condômino inadimplente deve ser feito de forma a não discriminá-lo, né? Respeitando a dignidade da pessoa humana, sem expô-lo a situações vexatórias ou constrangedoras. O que nós precisamos é evitar os excessos. O que não pode ser feito? O condomínio não pode, por exemplo, afixar no mural a lista dos inadimplentes, ou afixar no elevador, né, no interior do elevador. Normalmente os condomínios têm ali um local para deixar um aviso. Então, obviamente que esses não são locais apropriados para deixar a lista de inadimplência. Por que não? Porque por ali transitam não só os condôminos, né? Mas pessoas visitantes, prestadores de serviços, os funcionários do condomínio. Então, recapitulando, é legal, é correto divulgar a lista dos inadimplentes entre os condôminos? Sim. É correto divulgar a lista dos inadimplentes nas áreas comuns, no mural do condomínio, nos elevadores? Não. Conhecimento obrigatório para o advogado da área do direito condominial. O condômino inadimplente pode participar da assembleia? E aí, mais uma vez, nós precisamos destacar o artigo do Código Civil. Artigo 1335, inciso 3º, que diz: são direitos do condômino. Inciso 3º, votar e participar das deliberações, vírgula, estando quite. Então, de imediato, a gente, analisando o artigo, já percebe que o condômino inadimplente não pode votar. Mas ele pode participar da assembleia? Então, mais uma vez, vamos analisar os termos do Código Civil. Direitos do condômino, votar e participar das deliberações, vírgula, estando quite. Ou seja, ele não apenas, o condômino inadimplente não apenas está proibido de votar na Assembleia, mas também delas participar. Então, isso é o texto expresso do Código Civil. O que quer dizer que o condômino inadimplente ele não deve ter voz, né? Ele não deve participar ativamente ali das discussões. E aí muitos perguntam, é possível então proibir o condômino inadimplente de estar presente na Assembleia? Penso que isso é um excesso.
né? Apesar de já ter ouvido aí alguns colegas concordarem, né, em proibir a presença do condômino inadimplente, é importante lembrar, quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de copropriedade e, portanto, todos os condôminos, eles são proprietários, não só das suas unidades privativas, mas também ali da área comum. Né? Então você não pode tolher o direito de ir e vir do condômino ali né, nas áreas comuns do condomínio. Nós já falamos aqui que não há ilegalidade na divulgação da lista dos inadimplentes e também não há ilegalidade na comunicação ao condômino no momento da assembleia de que ele não poderá votar e participar das deliberações. Mas é possível minimizar aí esse constrangimento dessa comunicação no momento da assembleia? Sim, é possível. Em vez de ter que comunicar isso, né, no início da assembleia, né, para todos os condôminos, é possível, por exemplo, colocar uma mesa na entrada do local onde a assembleia será realizada, com uma pessoa ali fazendo a checagem, o controle com a lista de inadimplência atualizada do dia. Então é possível verificar se a pessoa está apta ou não a votar e participar das deliberações. A pessoa está apta, a gente sugere inclusive que seja criada uma placazinha de votação, não é uma cédula para votar as propostas, não é isso, é apenas uma placa ou uma cédula para visualizar. Muitos condomínios gostam de fazer numa cor diferente, num formato diferente, para poder facilitar que o presidente da Assembleia visualize quem poderá e quem não poderá votar. Então, ali na mesa, antes da pessoa entrar para o local da Assembleia, ela vai passar ali por essa checagem. A pessoa que está ali por parte do condomínio, às vezes um funcionário do condomínio, ou alguém da administradora de condomínio, vai fazer a verificação. A pessoa está apta, ela assina a lista de presença e ela recebe essa placa de votação. A pessoa está inadimplente, então nessa situação, ela não irá receber a placa, vai ser comunicado a ela que ela não poderá votar ou participar das deliberações. Então, isso evita o constrangimento lá no momento da Assembleia e o condômino inadimplente já vai saber antecipadamente, né, que ele não tem o direito, ele poderá, né, conforme a gente sugeriu, ele poderá até estar presente, mas ele não tem voz ativa perante a Assembleia, não podendo participar das deliberações. E por último, nós ficamos de tratar a respeito da restrição ao direito do condômino inadimplente de utilizar as áreas comuns. Nós já vimos, inclusive, em alguns condomínios, uma norma expressa, né, muitas vezes no regimento interno, proibindo o condômino inadimplente de utilizar algumas áreas comuns, né, como salão de festa, né? Então, a gente já viu essa proibição. E a respeito da proibição do condômino inadimplente de utilizar as áreas comuns, nós tivemos conhecimento de dois casos verídicos, um que o condomínio proibiu, impediu o condômino de entrar na sua garagem com seu veículo, pelo fato de ele estar inadimplente, outro, ainda mais extremo, que o condômino, nesse caso era um apartamento por andar, o condomínio programou o elevador para ele não parar no andar do inadimplente. Bom, pessoal, mas o fato é que não é legal, e isso nós já temos aí várias decisões do STJ. Eu vou, inclusive, colocar aqui também na descrição do vídeo a identificação desses recursos que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, e o STJ entendeu que essa era uma forma de constrangimento ilegal, né? Então fere a dignidade da pessoa humana, que o Código Civil tem os meios disponíveis, cabíveis, legais para se fazer a cobrança das taxas condominiais e, portanto, o condomínio não pode se utilizar dessa forma indireta
de pressioná-lo, né, com a proibição do uso das áreas comuns, tá, pessoal? Então, orientem seus clientes para que isso não ocorra. O condomínio que faz isso, ele age, né, na ilegalidade, ele, portanto, está sujeito a ações e o condomínio pode também ser condenado a pagar indenização por danos morais. E agora uma dica de expert. O condomínio pode criar algum mecanismo para evitar que o condomínio inadimplente utilize o salão de festas? Bom, vamos lá. É possível, desde que essa regra ela seja válida para todos os condôminos, para todo o condomínio. Como assim? O condomínio pode, por exemplo, fixar que para o uso do salão de festas, o condômino deverá previamente, antecipadamente, recolher uma taxa de reserva. Então, veja a diferença. Aqui não é uma punição específica ao condomínio inadimplente. É uma regra que é válida para todos os condôminos. Então, não há ilegalidade na fixação desse procedimento, que é comum a todos os condôminos. Para utilizar o salão de festas, o condômino deve obrigatoriamente pagar, recolher a taxa de reserva. Isso evita que o condomínio inadimplente utilize o salão de festa sem pagar pelo menos o valor correspondente à taxa de reserva. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar o seu like, deixe aqui suas dúvidas e comentários e não se esqueça de inscrever na nossa comunidade, a comunidade do Direito Condominial. Muito obrigado e um abraço a todos. Até a próxima.